o que é PNL na visão do Mikael? PNL, cara, PNL, na minha opinião, é a ciência do sucesso, né? As pessoas vão dizer assim, o que é PNL? Vão dar mil teorias para explicar PNL. Mas PNL para mim é uma coisa muito simples, é a ciência do sucesso. Como assim, Mikael? Sucesso do quê? Sucesso que você quiser. A PNL, ela é uma metodologia, são técnicas. É algo que foi muito novo, é algo que foi criado há pouco tempo, é algo muito novo. Então a PNL, ela foi condensada, digamos assim, né, por duas pessoas, Richard Bandler e John Grinder, né, em 1972. Eles criaram a programação neurolinguística, mas eles criaram a partir do quê? De estudos. Eles viram terapeutas famosos fazendo coisas que ninguém fazia e eles decidiram modelar isso, modelar essas técnicas que eles usavam. E acabaram criando, assim, a PNL. Então, a PNL é a ciência do sucesso. Ela começou a ser abrangente para várias questões, né? Esporte, negociação, né? Carreira, vendas. Então, ela foi conhecida, o Tony Robbins, né? Difundiu a PNL pelo mundo, né? Mas ela foi criada por essas duas pessoas que eu falei antes. Então, a PNL é a ciência do sucesso. Ela te dá ferramentas, te dá base para o que você quiser fazer, né? Então ela basicamente a PNL ela atua na nossa mente, né? E a gente sabe, você sabe que a nossa mente é responsável por fazer com que a gente realize tudo na nossa vida, né? A nossa mente, a mente só vai alcançar aquilo que a nossa mente conceber. Então a PNL, por trabalhar na nossa mente, né, especificamente na nossa mente inconsciente, a gente consegue sim alcançar o que a gente quiser. O que é PNL, né? Sendo um pouco mais técnico e falando de PNL. PNL é programação neurolinguística. PNL se trata da sigla, né, de programação neurolinguística. Programação são os nossos programas, né? Que programa? O que é programa, né? As pessoas perguntam o que é programa, Mikael? Programa é aquilo que você acredita, de forma consciente ou de forma inconsciente. Está aí dentro já, foi instalado aí dentro, né? Você aprendeu isso, ou com seus pais, ou com aquelas pessoas que te criaram. Então isso você aprendeu. Você acreditando ou não, tá aí. É a mesma coisa que você acreditar que não tem as duas pernas, por exemplo, né? Você pode acreditar ou não que você tem as pernas, mas elas estão aí, entende? Então os programas foram instalados, digamos assim, principalmente do 0 aos 12 anos, que a gente não tem racionalidade suficiente para distinguir o que é verdade ou não, né? Então a gente tem esses programas instalados, estão aí dentro, tá? Então programação vem disso, vem dos programas que foram instalados na nossa mente. O que é neuro? É onde esses programas estão instalados, que é dentro da nossa mente. E linguística é a forma como esses programas se expressam. O que é a linguagem, né? Linguística é aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente faz, né? Porque a nossa língua, a nossa comunicação é 7% verbal e 93% não verbal. Só que olha que interessante, Marcão. A nossa linguagem é aquilo que a gente não fala ou aquilo que a gente não faz também. Porque até aquilo que eu não falo ou não faço é uma comunicação. Então, por exemplo, se eu não consigo falar em público, eu estou me comunicando. A minha comunicação é de uma pessoa que não consegue se expressar bem em público. Entende? Se eu tenho timidez, se eu tenho vergonha para falar em público, isso é uma comunicação, percebe? Então não falar em público, não conseguir falar em público, não conseguir falar na frente de câmeras, ó, a gente tá aqui tem várias câmeras nos filmando, isso também é uma comunicação, né? Se eu consigo ou não consigo, né? Então percebe que aquilo que a gente fala, que a gente não fala ou não faz, também é uma comunicação. E talvez é tão importante, tão mais importante essa comunicação do que a comunicação que a gente faz. Porque, né, quando a gente está, digamos, muito inconsciente daquelas coisas, das nossas crenças, né, daqueles programas, a gente basicamente faz menos coisas que a gente gostaria de fazer, né? Quantas pessoas a gente vê aí, chega final do ano, a gente agora está em novembro, mês que vem é dezembro, a gente vai sentar e vai escrever os nossos planos, aí, as nossas metas para o ano que vem. Mas, né, quantas pessoas escreve os seus planos, escreve os seus objetivos e não consegue realizá-los? A grande maioria das pessoas, 99% das pessoas, de fato não alcança aquilo. Mas por quê? Se elas escreveram. Por que elas não conseguem alcançar? Se elas escreveram, elas sabem o que elas querem. Porque elas não conseguem ter essa comunicação. Essa comunicação de não conseguir fazer impede essas pessoas, né? E de onde é que vem essa comunicação? Daquilo que elas acreditam, daquilo que está dentro da mente delas, que foi implantado
lá que elas aprenderam, na verdade, do 0 aos 12 anos. E tá lá dentro, né? Enquanto a gente não mudar isso, a gente ainda não vai conseguir. Não adianta escrever, né? Por isso que a gente até comentou antes, né? Não adianta aprender, eu quero vender muito mais, eu quero faturar 1 milhão. Se você pode saber a técnica, a fórmula que for, né? Você pega um produto, faz tráfego assim, manda para uma página assado, faz a estratégia X, Y, Z, você não vai conseguir, entende? Porque o que impede uma pessoa de conquistar o objetivo dela não é o conhecimento técnico, e sim a competência emocional, que vai impedir, que vai fazer com que ela consiga ou não consiga realizar o que ela quer para a vida dela.